E o reconhecimento internacional deve impactar toda a indústria do cinema e também novos talentos. Quem chega para explicar o impacto do Oscar daqui para frente é a Belisa Figueiró, que é professora do curso de Imagem e Som e da Universidade Federal de São Carlos e também da Barão de Mauá. Professora, boa tarde, seja muito bem-vinda. Hoje a nossa entrevista já é diferente, porque nós conversamos tanto sobre a expectativa e agora é hora de comemorar, né? É verdade. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É um momento histórico, né, para o nosso cinema, tanto no Brasil quanto no mundo, como você falou. E agora o filme parte por uma outra etapa, né? Nós estamos aí numa outra categoria, né? Estamos na realeza do cinema internacional. Então a gente começa a ter público maior no país, né? A expectativa agora é que a gente tenha mais ingressos vendidos no próprio país, com mais salas exibindo o filme, até ele chegar nos streamings ou até na TV aberta ou TV paga, mas também que ele chegue aos cinemas internacionais. Então, agora, o filme já está vendido para mais de 20 países, ele já estreou nos Estados Unidos, em mais de 700 salas, ele já estreou em Portugal, já estreou na França, na Alemanha, na Itália, em Israel. Então, ele deve chegar a outros países já nos próximos meses, quiçá até nas próximas semanas, pegando esse burburinho. E, com isso, a gente vai chegar, claro, a novos espectadores. Isso falando dos países em que o filme já foi vendido, né? Agora, ele deve também ser vendido para países em que ele ainda não tinha sido negociado, digamos assim. Olha, ontem, inclusive, na premiação, foi dito algo que me tocou bastante, né? Que é essa experiência de você assistir um filme numa sala de cinema, né? Porque a proporção é outra e você está no coletivo, né? E não lá isolado na sua casa, muitas vezes sozinho no quarto. Isso faz toda a diferença. E esse filme fez uma coisa muito bacana aqui no Brasil, que foi justamente levar mais gente de volta às salas de cinema, né? Exatamente. Só no Brasil nós já temos 5 milhões de espectadores. Então, não é um número pequeno, né? É realmente um feito muito grande. Pós-pandemia, as pessoas estão indo assistir o filme e elas se reuniram, inclusive, nas salas de cinema das grandes cidades, especialmente São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, para assistir o filme, a premiação juntos, né? Então, foi uma comemoração de final de Copa do Mundo, inclusive dentro das salas de cinema. Então, isso foi realmente um momento histórico nesse sentido também, né? E outra questão que vale a pena a gente destacar é que a gente está vivendo assim, um ano muito especial para o Brasil. Nós acabamos de ter o Festival de Berlim, que o filme O Último Azul ganhou o prêmio Urso de Prata, né, de melhor filme. Em maio, no Festival de Cannes, o Brasil vai ser o país homenageado dentro do marché do filme, que é o mercado que acontece em paralelo ao festival. E a gente acaba de ganhar o prêmio do Oscar de melhor filme internacional. Então, já podemos dizer, neste momento, né, no dia 3 de março, que é um ano muito especial para o cinema brasileiro em termos internacionais, né? E ainda vem outros festivais pela frente. Ainda temos o Festival de Veneza, Festival de Sebastião, Toronto, então podemos ter mais novidades a partir de maio, né, para acontecer o Festival de Cannes, mas podemos ter outros também no segundo semestre. E claro que nós gostaríamos de ter as 3 estatuetas, né? Mas o fato de ter conquistado uma, né, não pode ser, a gente não pode deixar jamais de comemorar, porque foi algo muito histórico, muito emocionante, né? E obviamente a Fernanda, comentei agora há pouco, né, Belisa, que a Fernanda era apontada como uma das grandes favoritas, né? E o fato dela não ter levado não significa que a gente perdeu, pelo contrário, a gente tem muito que comemorar, né? Exatamente, porque toda essa campanha encabeçada, como você falou, pela Fernanda Torres, levou o Oscar de melhor filme internacional, né? Porque ela estava à frente, ela era a porta-bandeira, né? Ela era o estandarte, né? Já que estamos aí em climas de carnaval, ela foi o estandarte do filme. Então, ela foi a principal pessoa que divulgou o filme em todos os eventos em que ela participou, as entrevistas que ela concedeu na TV, nos jornais. Então, todo o papel dela, né, nos últimos meses foi fundamental nesse resultado. Então, por mais que ela não tenha ganhado um prêmio específico de melhor atriz, o prêmio de melhor filme internacional está totalmente relacionado à participação dela nessa campanha. Isso não tem como dissociar uma coisa da outra.
E uma questão importante da gente analisar, por mais que nem a Demi Moore tenha ganhado, o Oscar ele tem uma tradição, digamos, nos últimos anos, de premiar atrizes americanas, né? Principalmente se a gente lembrar no ano passado, que a favoritíssima era a Sandra Hüller, que era uma atriz alemã, que concorreu por Anatomia de uma Queda, Zona de Interesse, foram 2 filmes que ela protagonizou e que estavam no Oscar no ano passado em diferentes categorias. E também não levou, né? Então, o Oscar ele tem essa tendência de premiar atrizes norte-americanas e especialmente atrizes um pouco mais jovens, infelizmente. Então, todo aquele discurso que a Demi Moore fez no Globo de Ouro faz muito sentido, né? Se a gente olha para o resultado do próprio Oscar nos últimos anos. Elisa, esse filme trouxe em todos nós, né, aquele sentimento de união. Somos brasileiros, somos Brasil, que orgulho, né? Então, é uma energia muito forte. De que forma isso impacta na sala de aula, hein? Você que é professora, né, por exemplo, do curso de Imagem e Som da Federal em São Carlos, que sentimento vai para esses novos talentos? O Oscar, acho que o primeiro efeito dele, se for pensar, já vou responder exatamente a sua pergunta, mas o primeiro efeito é justamente esse de levar mais pessoas às salas de cinema, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, né, em vários países. Mas quando a gente olha para o Brasil, o impacto, né, no curto prazo, já, né, o efeito imediato, é na sala de aula também. Então, a gente vê os alunos extremamente empolgados em trabalhar em diferentes áreas, não só na direção, mas também na produção, no figurino, na direção de fotografia. Então, todas as áreas foram muito contempladas e eles ficaram numa expectativa impressionante. Vira assunto, vira exemplo na sala de aula. Então, se até poucos meses atrás, eu diria meses, né? Não pode ter anos, mas nos últimos meses, quando eles vão explicar alguma questão nos trabalhos, nas provas, eles estão utilizando o filme Ainda Estou Aqui como exemplo de um filme que está circulando internacionalmente, em termos de direção de fotografia, de direção, de atuação, de figurino, enfim, acaba virando, né, um grande caso de sucesso dentro da sala, e não só, né, eu extrapolaria isso também para todo o mercado. Então, novos profissionais vão se interessar a trabalhar com isso. A gente tem uma perspectiva de ter, inclusive, novas políticas para o audiovisual, em termos de fomento, em termos de difusão, em termos de internacionalização. Essas 3 políticas eu diria que seriam um pouco mais a longo prazo, mas que acabam se fortalecendo a partir desse prêmio. Então, não é um prêmio pequeno, é um prêmio realmente super relevante para todo o setor do audiovisual. Eu não sei não, eu estou achando que a concorrência no vestibular para os cursos da área deve aumentar, hein? Meu palpite. Professora, muito obrigada, viu, pela análise. Muito obrigada mesmo. Boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada.